Bem-vindo ao treinamento de choque. Durante esse treinamento, vou te passar alguns exercícios práticos que você vai poder testar ainda hoje para tonificar barriga, glúteo, braços. A gente vai atuar em cada parte do seu corpo. Isso vai te ajudar a não só tonificar, deixando menos flácido, mas também perder gordura localizada e ganhar massa muscular. E não importa se você é iniciante, avançado ou uma pessoa que já passou dos 40, 50 anos, tá? Porque toda a técnica que eu vou te passar aqui, ela já foi comprovada por diversos alunos e alunas que eu tenho. Basicamente, o que eu faço? E você vai sentir isso na pele hoje. Eu te ensino a ligar o modo on de cada músculo. Você vai entender isso na prática, mas é basicamente você ligar a energia dos seus músculos durante o exercício. Porque muita gente treina, mas não vê resultado porque faz o exercício sem saber a técnica correta. E aí, para cada repetição, imagina só, para cada repetição que você fizer de qualquer exercício é como se ela valesse por 10. E aí o seu resultado começa a ser muito mais rápido. Vou até te mostrar alguns exemplos agora em tela para você ver o tipo de resultado que você pode ter. Aqui tem pessoas de diferentes idades, pessoas que começaram do zero, pessoas que já eram um pouco mais avançadas e não estavam vendo resultado na academia e pessoas que inclusive treinam em casa. Algumas dessas pessoas treinaram em casa, outras treinaram e continuam treinando na academia. Então tem pessoas de todo tipo, até porque tudo que eu vou te passar se trata de uma metodologia. Só para você já entender um pouco de como que vai funcionar essa semana. Essa semana vai ser dividida em 3 aulas, tá? Nessa aula de hoje eu vou ensinar o passo 1 para você. Qual que é o passo 1? É ligar esse modo on para você fazer cada repetição do seu treino valer por 10. Já vai ter exercício prático para você hoje ainda, que eu vou liberar uma aba gratuita dentro do meu aplicativo. Então fica até o final, porque no final dessa aula de hoje eu vou te explicar como é que você faz isso. Na segunda aula, que vai acontecer na quarta-feira, eu vou te passar um treino e vou te ensinar, dando continuidade ao que eu vou te ensinar hoje, eu vou te ensinar a dar um choque em cada parte do corpo. Perna, braço, abdômen. Então você vai entender de fato como que o treino precisa ser feito. Porque não adianta você simplesmente pegar uma ficha de treino da academia, fazer 3 de 10, 3 de 15 e simplesmente seguir aquilo lá de maneira aleatória. Existe toda uma metodologia para gerar uma intensidade maior, para o seu músculo sentir o exercício de fato, sentir a intensidade. Se não tiver essa intensidade, você vai acabar fazendo uma simples manutenção no seu resultado. É por isso que muita gente treina na academia, apesar de treinar 3 meses, 6 meses, 1 ano, parece que o corpo não muda. Então, quando você começar a aplicar tudo que eu vou te ensinar na prática, você vai ver, inclusive essa é a média de resultados que os meus alunos têm, você vai ver que o corpo começa a se transformar já nos primeiros 30 dias de treino. Então, algumas fotos que eu te mostrei há pouco são pessoas que conseguiram resultados em 30 dias. Algumas conseguiram em 60, algumas em 90 dias. A média é mais ou menos essa, desde que você consiga aplicar tudo o que eu vou te passar aqui. E para finalizar o nosso treinamento, vai ter uma última aula, eu diria que é uma das aulas mais importantes. Eu vou estar ao vivo com você na sexta-feira, tá bom? Tirando todas as suas dúvidas, tete a tete. Então você tem que estar ao vivo comigo no horário da aula, você não pode se atrasar de jeito nenhum. E detalhe, eu vou sortear uma vaga gratuita dentro da minha assessoria de treinos, dentro do meu programa de treinos, que é o Personal Online. Você vai poder entrar gratuitamente se você estiver ao vivo comigo na sexta-feira, que é a nossa terceira e última aula do treinamento de choque. E olha, antes de continuar, eu já quero deixar alinhado com você, até para você não perder seu tempo aqui. Esse treinamento eu vou basear 100% no que de fato precisa ser feito, sem te poupar, sem ficar te iludindo, igual eu às vezes eu vejo uma galera na internet tentando iludir as pessoas com as conversas de você vai conseguir ficar, você vai ser fit agora, você vai ter o corpo perfeito, maravilhoso, igual o meu, só treinando com o peso do corpo 10 minutinhos por dia. É um treino que acelera o metabolismo e você vai queimar gordura por 24 horas consecutivas. É umas conversas fiadas, sabe? É umas paradas que, assim, dá nojo de ver. Nem a própria pessoa faz. Ela tenta vender uma parada que ela não faz para construir o corpo que ela tem. O que eu vou te mostrar aqui é o que eu aplico na minha vida para ter resultado natural e o que os meus alunos aplicam, baseado ali na verdade. Por mais que doa a verdade às vezes, né? Às vezes é ruim te falar que, ó, você tem um resultado assim, você tem que fazer um exercício assim.
assim, e é sofrido, e vai ter que pegar. Aí é ruim falar porque dá um medo de desmotivar a pessoa, mas eu prefiro te desmotivar, te mostrando de fato o que precisa fazer, do que tentar ficar te iludindo e falando que vai ter um jeitinho facinho, um milagre, um treino poderosíssimo, milagroso, te tentar levar nessas conversas fiadas. Então aqui eu vou te mostrar de fato a realidade do que você tem que fazer. Se você já me conhece, você sabe que eu sou meio direto ao ponto, né? Às vezes até demais, eu falo meio direto ao ponto, meio escrachado. E até se você não me conhece ainda, porque tem muita gente que está chegando nova aqui nessa semana que não me conhece, eu queria me apresentar aqui em 30 segundos só para você confiar e poder ficar comigo até o final, para você entender quem que eu sou e por que que eu sou a melhor pessoa para te ajudar. Muita gente me vê na internet, acha que eu comecei e nasci na internet. Eu já fui instrutor de academia. Sabe esse instrutor ruim que você tem na tua academia hoje? Esse cara que muitas vezes não sabe te orientar direito? Eu já fui esse cara. Infelizmente, né? Todo mundo tem que começar por algum lugar, né? E eu comecei assim. Eu era estagiário. E muitas vezes nas academias, o grande problema é esse. Coloca lá um estagiário qualquer, um cara muito início de carreira, e muitas vezes esse cara não sabe ajudar. É por isso que o instrutor muitas vezes fica lá mais conversando com as pessoas, mas não consegue te auxiliar. Então eu comecei assim, eu já fui esse cara. Bom, depois de anos ali como instrutor, né, como estagiário, eu comecei a atender o meu primeiro aluno de personal trainer. Comecei a fazer algumas especializações, me especializei em musculação, em treinamento personalizado. Comecei a captar cada vez mais alunos, porque eu comecei a aplicar tudo que eu ia aprendendo com os meus próprios alunos e aos poucos eu comecei a gerar grandes transformações. Eu comecei a mudar muito o corpo dos meus alunos. Isso começou a chamar atenção na própria academia que eu trabalhava e as pessoas naturalmente começaram a querer fazer aula comigo, até o ponto que eu lotei minha agenda. Então eu não conseguia mais, por mais que eu quisesse, eu não tinha mais horário disponível para poder dar aula presencial para as pessoas. E aí o que aconteceu, né? Eu peguei e comecei a falar assim, pô, tem muita coisa que eu vejo de errado, me incomodava, né? Quanto mais você aprende uma coisa, eu não sei qual que é a sua profissão, mas quando a gente começa a aprender muito uma coisa, você começa a ver tudo que é mal feito, né? Tudo que não é tão bem feito quanto aquilo que você faria. Então eu comecei a ver muitos até colegas da época, e até hoje eu vejo quando eu vou na academia, muita gente até com personal fazendo treinamento errado, fazendo exercício do jeito errado. Aquilo começou a me incomodar e ao mesmo tempo eu não tinha mais horário para aluno. O que eu comecei a fazer lá em 2017? Eu comecei a postar vídeo no Facebook, ensinando as pessoas a treinarem. Então eu pegava um exercício que eu sempre vi alguém fazendo errado, comecei a postar lá no Facebook, depois foi para Instagram. Aos poucos as pessoas foram me conhecendo, começaram a me seguir na internet, 2018 ali. Eu comecei a ter bastante seguidores. Eu falei, cara, tudo que eu passo de maneira presencial para os meus alunos, eu consigo transformar isso de maneira online para as pessoas que não têm a oportunidade de fazer aula comigo presencial, poder fazer de forma online. Então toda orientação que eu passo presencial, eu posso passar online. E aí eu criei em 2018 o Personal Online. Bom, e aí assim, de lá para cá, né, você pega de 2018 para cá, fui conquistando cada vez mais alunos tendo resultado, o programa foi se atualizando ano a ano até chegar do jeito que está hoje, e hoje são dezenas de milhares de alunos que eu tenho. Eu tenho aluno em todo o estado do Brasil, e também alguns brasileiros que moram no exterior, por exemplo, eu tenho alunos em mais de 30 países. Então tem gente do mundo inteiro treinando comigo. E aí com todo o sucesso desse programa, eu comecei a ser convidado para dar aula para outros personal trainers também, professores de educação física. Eu comecei a dar aula em algumas faculdades, pós-graduação, em alguns congressos, dava algumas palestras, dou até hoje palestras em alguns congressos. Comecei a sair, né, e escrever algumas matérias em revistas, jornais, né, por exemplo, na Boa Forma, fiz algumas matérias lá na Boa Forma, não sei se você já leu essa revista, fiz na Isto É, saí na revista Exame também por conta do sucesso que se tornou a minha assessoria de treinos. E aí uma curiosidade, né, com toda essa visibilidade que foi vindo de 2018 até agora, eu acho que eu sou um dos personal trainers mais copiado hoje da internet. Tem muita gente que fica me copiando, inclusive. E isso tudo isso que aconteceu, né, me trouxe uma vida, graças a Deus, financeira tranquila. Eu podia até me aposentar. Olha que louco, tem 35 anos, personal trainer, eu podia até me aposentar se eu quisesse. Só que assim, eu peguei tanto gosto de trabalhar com a internet que eu continuo e não pretendo me aposentar tão cedo. Eu até faço hoje em dia um evento presencial com alguns alunos meus, porque foi uma maneira de eu conseguir me conectar mais com as pessoas que
entraram dentro do programa e foram transformadas. Hoje eu entro na academia e eu sei para que máquina eu vou, como montar o meu peso, minha máquina, como ajustar no meu corpo, sem precisar de ajuda de nenhum professor que está na academia. Eu já sinto todo o tônus muscular, uma definição muscular do meu corpo. Inclusive quando eu estou tomando banho, que você passa a mão, você sente o músculo. Às vezes você tira uma foto e você vê aquele desenho da tua musculatura. E isso é um resultado visível, que você passa assim e vê aquela grande diferença no teu corpo. As minhas pernas e o meu glúteo deu um up, coisa que eu nunca tinha conseguido. Porque quando eu cobrava do meu personal presencial lá, ele falava que a falha estava só aqui, que eu precisava de eu empenhar mais. Só que quando eu aderi mesmo a esse programa, que participei do desafio, em 45 dias, uma diferença gritante. Levantou as pernas, torneou. Então, aqui é o meu lugar certo. Eu gosto muito do abdômen, dos ombros, das costas, dos braços, que é onde eu ganhei mais definição. Adorei a definição, ganhei bastante músculo, abdômen mais definido, aí uma delícia. Teve vários relatos já de várias pessoas me trazendo, me despertando um sentimento tipo assim, caramba, olha que bacana, que proporção que esse trabalho virou. E de fato eu gosto de fazer o que eu faço hoje. Hoje eu não faço mais puramente por dinheiro, porque sinceramente eu não precisaria mais. Mas eu faço porque eu gosto. E assim, uma coisa principal que eu não abro mão, eu gosto de coisa natural. Até o seguinte, né? Se você me conhece há mais tempo, você sabe dessa história. Se você não conhece, o que acontece? Eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe teve câncer de pâncreas, que acontece com muitas pessoas que têm maus hábitos, né? E se tem uma coisa que eu aprendi é que doença não presta. Tudo que pode me levar a ter qualquer tipo de doença, ou que tem a mínima chance de despertar uma doença, pra mim não serve. Eu tenho aversão a isso. Então, por exemplo, nunca usei anabolizante, nunca recomendei nenhum aluno meu usar. Meus alunos têm resultados naturais. Remédio para emagrecer, sempre eu abomino esse tipo de coisa. Eu acredito muito na naturalidade. Inclusive, eu acho bonito um corpo natural. Eu gosto muito da coisa assim, vamos pelo esforço, vamos pela dedicação que funciona. Tudo que é artificial demais, seja remédio, seja tratamento estético que promete uns milagres, seja anabolizante, uso de hormônio indevido só para conseguir acelerar resultado, para mim isso não presta. Isso aí é você investir numa doença futura. Então assim, tudo o que eu vou te mostrar aqui é para você ter resultado natural. E uma coisa eu te garanto, são resultados reais de pessoas reais, que inclusive eu te falei, eu faço até eventos presenciais hoje, encontrei com vários alunos meus online de forma presencial e tenho vários depoimentos deles falando sobre o processo que eles tiveram no programa. Então são pessoas de carne e osso, assim como você, que estão atrás de mudança estética, mas com saúde principalmente. E olha, a gente vai para a parte prática, tá? Mas para fazer sentido a parte prática, para você se dedicar à parte prática, é basicamente o seguinte, você tem que ver sentido em fazer. Se eu simplesmente pegar e falar assim, ó, faz esse exercício aqui, você vai ficar cheio assim, mas por que esse exercício? Será que é bom mesmo? Ah, não sei não, o exercício tá meio esquisito e tal. O que acontece? Tem que ver que jeito que o teu corpo pode ficar com todos os exercícios e orientações que eu vou te passar. Vou te passar um exemplo aqui de mudança que você pode ter na barriga, por exemplo. Olha esse resultado aqui da Lúcia. A Lúcia conseguiu essa transformação de uma barriga para outra em 40 dias, tá? 40 dias foi o processo entre uma barriga e outra, sem passar fome, sem fazer excesso de exercício, só aplicando as técnicas que eu vou te ensinar, tá? Hoje ainda vai ter já um start nisso aí. Um outro resultado similar a esse, de uma outra aluna, é a Sandra. Dá uma olhadinha nesse resultado. 40 dias também, que ela conseguiu eliminar essa barriga de uma foto para outra, tá? Tudo com um processo que eu vou te passar aqui. Eu até peço, né, para alguns alunos registrarem, fazer uma avaliação mensal para vir te acompanhando. Porque se pegar, por exemplo, o Alexandre, ele tem um processo bem definido, ó, bem assim, mostrando uma transformação que se pega uma foto lá do início com a foto que ele tá hoje, tá? Aqui é um processo de mais de ano, tá? Mas você vê que
ele literalmente virou outra pessoa. Literalmente, parece outra pessoa. Ele tirou um Alexandre de dentro dele, que ele era 2 Alexandre, virou um Alexandre. Tudo com o processo que eu vou te ensinar. Então foi muita perda de gordura com aumento de massa muscular junto. Tem algumas outras mudanças que são também bem impactantes. Você pegar, por exemplo, a Tracy, foram mais de 30 quilos. Então ela perdeu muita gordura nesse processo e ganhou massa muscular. Por isso que ela tá com a coxa, com o bumbum bem estorneadinho. Porque se você só emagrece sem fazer os exercícios voltados para ganho de massa muscular, que é o que eu vou te passar, você vai emagrecer e ficar flácida. Agora, para você emagrecer e ficar firminha, ficar durinha, você tem que emagrecer com o processo que eu vou te passar aqui. Então olha esse resultado da Tracy, por exemplo. Tem um similar também, muito bom, da Vitória, que dá para ver nitidamente que ela tinha muita gordura acumulada. Não só na barriga, mas também no bumbum, nas coxas. E aí ela conseguiu reduzir essas gorduras acumuladas, ela eliminou mesmo a gordura localizada que ela tinha na região ali de glúteo, de barriga, pochetinha e conseguiu tonificar barriga, bumbum e coxa. Tem também o resultado do Marcinho, que foi um cara que conseguiu um processo de 3 meses, 3 meses ele conseguiu definir muito o abdômen, tudo com o processo que eu vou te ensinar. Eu poderia passar um bom tempo aqui percorrendo vários com você, porque tem a Aline que perdeu muito peso também, tem até um processo mostrando, tem a Adriana que foram mais de 30 quilos também, tem a Mirra que perdeu aquela barriga de avental em 40 dias, tem a Thalita que também teve uma baita de uma transformação, parece outra pessoa. E você pode falar assim, mas e o ganho de massa? Só tem gente gorda. Essas pessoas ganharam massa junto com o processo de emagrecimento, mas eu vou te mostrar alguns ganhos de massa mais impressionantes. Você pegar, por exemplo, a Débora. A Débora ganhou muita massa muscular na coxa, no bumbum, no quadril. E ficou tudo muito definido, muito torneado. Ficou muito bonito, né? Tinha uma perninha de saracura, né? Lá em Minas a gente fala perninha de saracura. A perninha muito fininha, parecia que ia quebrar. E ela fez questão de tirar a foto até. Ela mesmo de roupa, dá pra ver a mudança. Ela tirou com a mesma calça, mesma leg, mesma blusa pra ver a transformação nítida. Então tem essa foto da Débora aí que postou lá na comunidade de alunos que a gente tem. Tem a Kátia que ganhou muito glúteo e posterior de coxa. Então dá pra ver que ficou mais desenhado, mais marcada a coxa. Mostra tônus muscular. Esse é um processo que você vai perceber, é um dos primeiros processos que você vai perceber quando você começar a aplicar as técnicas que eu vou te ensinar já hoje. Tem a Luzia, uma aluna minha, que já tem mais de 40 anos, já tem quase 50 já. E ela conseguiu perder barriga e tornear a coxa, mesmo nessa idade. Você pegar também a Patrícia, ela tinha um corpo bonito, mas queria dar um upgrade, queria dar uma torneada a mais. E a Patrícia tem mais de 50 anos e conseguiu também esse processo, tudo com técnica. Olha, são centenas de alunos. Eu não vou ficar falando aqui de cada um, senão vai ficar muito longo isso aqui. Mas eu vou até deixar um link, porque eu tenho uma página, lá tá registrando quantos quilos cada um perdeu, quais foram as medidas que cada um teve a menos. Tem vídeo deles até falando do resultado, porque quando eu posto essas fotos na internet, tem gente desconfiada que fica assim, mas nem parece a mesma pessoa, tem vídeo dessas pessoas falando. Inclusive, muitas dessas pessoas já se encontraram até pessoalmente comigo no evento presencial que eu faço. Me agradeceram lá pessoalmente, me agradeceram pessoalmente no evento presencial. Então assim, para você ter resultados iguais a esse, você tem que já instalar um conceito na tua cabeça. Você vai precisar fazer um treinamento para ganho de massa muscular. Mas Caio, mesmo eu que quero perder? Exatamente. Tanto é que você viu os resultados. Então, o primeiro conceito, o treinamento que eu vou te passar, ele estimula músculos. Você vai precisar ficar bom em estimular músculos. Porém, não é qualquer tipo de exercício. Não basta você fazer qualquer tipo de exercício para ter resultados assim. Porque tem até gente, talvez você mesmo fale assim, mas sabe o que é? Eu já como saudável, eu já faço academia, mas eu não consigo ter resultado assim. Mas aí que tá, não basta comer saudável, não basta fazer qualquer exercício, tem um processo. E existe um conceito simples que eu vou te explicar aqui, que é uma diferença entre fazer atividade física, fazer exercício físico e fazer treinamento físico. Sabia que tem a diferença? Atividade física, exercício físico e treinamento físico. O único que é capaz de realmente transformar seu corpo numa velocidade alta é o treinamento físico. É isso que eu aplico com os meus alunos. Talvez você até faça
exercício físico ou atividade física. Só que você não faz um treinamento. Eu vou te explicar a diferença aqui. Vou começar falando o que é uma atividade física para você entender. Atividade física é tudo o que você faz que tira você do estado de repouso. Se você não está parado, está se movimentando de forma aleatória, por exemplo, fazendo uma caminhada aleatória, é uma atividade física. Inclusive tem muita gente que fala, eu faço caminhada, tal. É uma atividade física. Você passear com o cachorro, lavar o carro, fazer faxina em casa, ou seja, colocou seu corpo em movimento, de qualquer forma que seja, é uma atividade física. Agora tem um detalhe, fazer atividade física faz bem para a saúde, porque tira você, digamos, da inércia, né? Você passa a ser uma pessoa que não é 100% sedentária. Só que isso não é capaz de transformar teu corpo, porque não ativa seus músculos do jeito que tem que ativar. Agora vamos falar do exercício físico. O exercício físico, ele é uma atividade física de maneira planejada, repetitiva, estruturada, com tempo para fazer, começo, meio e fim. Então, por exemplo, uma caminhada com um cachorro aleatória é uma atividade física. O exercício físico é você fazer, por exemplo, assim, eu vou fazer 30 minutos de caminhada todo dia. Isso é um exercício físico. Isso melhora ainda mais a sua saúde. Isso às vezes até contribui um pouco com o seu gasto calórico, contribui um pouco com a melhora do seu condicionamento físico, né? Mas não tá 100% focado na transformação corporal. Você pegar, por exemplo, uma ficha de academia, um treino básico, 3 de 10 da academia, ou uma aula de funcional que fala assim pra você, você vai fazer 30 segundinhos de um exercício, depois vai trocar, fazer 30 segundinhos de outro exercício, ou uma aula de dança, que você vai dançar ali por meia horinha, uma horinha, zumba, mesmo que tenha movimentos de intensidade mais alta, que faz você cansar, transpirar, tudo isso é exercício físico. Cada um deles tem uma função. Só que nenhum deles, a função é transformar o corpo, atuar na parte muscular. A dança, por exemplo, tem um objetivo mais lúdico, né? É uma coisa para te colocar em movimento, te distrair, fazer você espairecer de alguma forma, fazer você se motivar com aquele exercício, melhora seu condicionamento de uma certa forma, mas não ativa os seus músculos na intensidade certa. Deu para entender então que o exercício ele tem a sua função, ele ajuda de uma certa forma, mas não transforma. Agora, o treinamento físico, esse sim transforma, porque um tá dentro do outro, né? Então, a atividade física tá dentro do exercício e o exercício tá dentro do treinamento. Mas qual que é a diferença do treinamento? O treinamento, ele tem um foco de melhoria constante, de você sempre estar evoluindo, de você ter uma plena atenção em trazer um objetivo único para aquele treino. Então, falando em mudança corporal, se você tem que trabalhar e tonificar seus músculos, o objetivo do treinamento é fazer você ir direto a esse ponto, ajustando direitinho a técnica de cada exercício para você sentir cada parte do seu corpo que precisa ser melhorada e você precisa colocar intensidade também nesse treino, que é para o seu corpo não se acostumar com aquele estímulo. Então, não adianta, por exemplo, fazer 3 de 10 na academia. Tem que ter uma metodologia para levar o músculo até a falha, porque é só você fadigando o músculo que esse músculo vai melhorar, evoluir, começar a trazer resultado estético pro teu corpo, acelerar seu metabolismo, deixar seu bumbum mais duro, deixar sua barriga mais retinha e por aí vai. Então o que acontece? O que eu vou te passar agora na prática tá linkado totalmente a um treinamento físico para atuar nas partes musculares do seu corpo, porque o que transforma seu corpo é eu atuar no que te dá estrutura, o que dá forma pro seu corpo é a sua estrutura músculo-esquelética, que a gente chama. Basicamente, isso é feito de quê? Vamos simplificar. De osso, músculo e gordura. A parte óssea não muda. Você nasceu com ela, é essa aí. Tem gente que é mais comprido, tem gente que é mais curtinho, né? Tem gente que tem um braço mais alongado, um braço mais curto, uma perna mais longa, uma perna... Isso aí você não muda, você não tem o que fazer. A parte muscular, você consegue melhorar. E é o que dá forma. E é isso que a gente vai atuar. A gente vai atuar na parte muscular. Mas e a parte da gordura, Caio? A parte da gordura vai ser consequência do quão bem você vai estimular essa parte muscular. Porque se você ganhar massa muscular, você acelera seu metabolismo e, obviamente, linkado com uma estrutura de alimentação mais equilibrada, você começa a queimar a gordura corporal. Tem gente que até fala assim, vai trocar a banha por músculo e ficar... É mais ou menos isso, né? De uma maneira bem simples explicando, é mais ou menos isso. Ganhar massa muscular te ajuda a eliminar a gordura. Então, o que você vai ter que fazer agora? Aqui embaixo, você vai encontrar um botão. Nessa página vai ter um botão. Se você não tá na página, tá vendo no YouTube direto, você tem que acessar meu site, que é caiontreino.com.br. Mas você vai acessar um botão aqui, que é para você baixar o aplicativo e você
ter acesso aos exercícios iniciais que eu quero te passar. Então hoje você vai baixar o aplicativo, você vai acessar esses exercícios para você aprender a ativar os seus músculos, que é o que eu te falei aqui da importância disso. Agora que você sabe a importância disso no teu resultado, você vai fazer agora com outra motivação. Se eu simplesmente desse assim, faz aí, você ia falar, não, isso aqui não deve servir para nada, eu quero mesmo emagrecer. Agora que você sabe, você vai fazer com outra visão. Então, baixa aqui o aplicativo, acessa, faz tudo direitinho. E na aula 2, tá? Na aula de quarta-feira, depois que você tiver feito esses exercícios, eu vou te passar uma estrutura de treino com uma metodologia para você ver a diferença que é você treinar com método, com intensidade, em relação a fazer só 3 de 10, 3 de 15 ou uma aulinha qualquer de funcional. Você vai ver a diferença que é na prática. Então hoje o teu único dever de casa é você baixar o aplicativo, fazer os exercícios que estão lá, já liberados para você. E na próxima aula, na aula de quarta-feira, eu vou te passar aqui uma estrutura de treino para você seguir comigo, sentir de fato o que é treinar com intensidade. Então a gente vai aos poucos, você vai ver que mesmo que se você é iniciante, que você vai conseguir fazer. E já vai anotando as suas dúvidas, porque na sexta-feira eu vou estar ao vivo tirando as suas dúvidas e também vou sortear uma vaga na minha assessoria de treinos para eu poder ser seu personal trainer. Você pode entrar gratuitamente, você pode ter a chance de ser meu aluno de maneira gratuita, mas para isso você vai ter que acompanhar a aula de sexta-feira, que eu vou estar ao vivo lá com você. Então, seguinte, quero que você faça o treino aqui agora, já toca aqui embaixo, faz o treino, coloca em prática e me dá o feedback. Eu quero que você faz, e para eu saber que você fez, o que você vai fazer? Você pode ir no meu Instagram mesmo, no último post que eu fiz lá, não importa qual é, vai lá e coloca um comentário para mim, fala, Caio, fui lá e já fiz o treino e curti pra caramba e senti a diferença. Eu quero ver o teu feedback, eu quero que você vá lá e comente para mim, para eu saber que você fez, ou me manda um direct, eu quero saber que você fez, tá? Então, vai, baixa, faz e eu vou te ver no próximo episódio na quarta-feira, ok? Então, toca aí e vai lá.